Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. O Bahia viveu uma noite para ser esquecida no futebol brasileiro, uma daquelas páginas que marcam a história de forma dolorosa. Jogando fora de casa, a equipe do Grupo City foi atropelada pelo Mirassol e acabou sofrendo uma goleada humilhante pelo placar de 5-1, resultado que deixou não apenas os torcedores perplexos, mas também toda a cúpula da diretoria em alerta. A atuação foi considerada um verdadeiro vexame, e as consequências não demoraram a aparecer. O técnico Rogério Ceni, que já vinha sendo questionado por parte da torcida, não resistiu à pressão do resultado e acabou demitido poucas horas após o apito final. O treinador, que chegou ao clube com grande expectativa, deixou o comando da equipe em um momento turbulento, com duras críticas à forma como o Bahia se comportou em campo diante de um adversário considerado inferior. A goleada escancarou fragilidades que já vinham sendo apontadas ao longo da temporada, mas que haviam sido abafadas por alguns resultados positivos em jogos anteriores. O 5-1 para o Mirassol foi visto como inaceitável, um choque que mexeu com os bastidores e fez a diretoria do Grupo City agir de maneira imediata. Para muitos torcedores, a saída de Rogério Ceni já era uma questão de tempo. Parte da arquibancada pedia mudanças no comando técnico há semanas, alegando que o time não demonstrava padrão de jogo convincente que dependia muito mais do talento individual dos atletas do que de uma estratégia coletiva clara. A derrota apenas acelerou o que parecia inevitável. O clube publicou uma nota oficial logo após confirmar a demissão. No comunicado, o Bahia agradeceu pelos serviços prestados por Rogério Ceni, mas foi firme ao afirmar que um resultado como o da noite anterior não condiz com a grandeza do projeto que está sendo construído. A mensagem deixou claro que a paciência tinha se esgotado. O vexame dentro de campo foi tão marcante que, segundo relatos da imprensa, até mesmo os jogadores ficaram desconfortáveis com o ambiente depois do jogo. As falhas defensivas, a apatia do meio de campo e a falta de poder de reação foram pontos destacados como inadmissíveis para um clube que conta com a força financeira e estrutural do Grupo City. As imagens da torcida do Bahia presente no estádio viralizaram nas redes sociais. Muitos não acreditavam no que estavam assistindo e demonstravam revolta a cada gol sofrido. O clima era de desolação, misturado com raiva, e o nome de Rogério Ceni foi citado em diversos protestos. Essa pressão popular teve peso na decisão da diretoria. A derrota para o Mirassol também levanta questões sobre a mentalidade da equipe em partidas fora de casa. Em jogos decisivos e mesmo em confrontos contra adversários considerados menores, o Bahia não tem conseguido se impor. Isso gera uma sensação de vulnerabilidade que mina a confiança do elenco e da torcida. Dentro dos bastidores, há quem diga que a relação entre Ceni e alguns jogadores já não era das melhores. Cobranças excessivas e mudanças constantes de esquema tático vinham incomodando atletas, que se sentiam sem a devida confiança para executar suas funções em campo. A goleada foi o estopim de um desgaste que vinha crescendo. No aspecto tático, Rogério Ceni tentou implementar um modelo ofensivo, mas a equipe não conseguia equilibrar ataque e defesa. Contra o Mirassol, isso ficou escancarado. O time até criou chances, mas a cada investida sofria contra-ataques mortais, sendo completamente exposto na recomposição. O placar de 5-1 é um símbolo da fragilidade. Em um campeonato tão competitivo como o brasileiro, derrotas acontecem, mas a maneira como o Bahia foi derrotado deixou claro que havia algo muito errado. Não se tratava apenas de uma noite ruim, mas sim de um problema estrutural. Após o anúncio da demissão, a diretoria começou imediatamente a buscar alternativas para o comando técnico. O nome mais falado nos bastidores é o de Fábio Carille, treinador que recentemente teve passagem pelo Vasco e que, mais recentemente, estava no Vitória. Sua experiência em lidar com momentos de crise pesa a favor. Carille é visto como um técnico que preza pela organização defensiva, algo que o Bahia demonstrou não ter sob o comando de Rogério Ceni. A chegada dele poderia trazer estabilidade, corrigindo justamente o setor que mais causou problemas na goleada sofrida. A torcida, ainda revoltada, parece dividida em relação à possibilidade.
Alguns acreditam que Carille pode trazer a solidez necessária para o momento, enquanto outros prefeririam um nome mais ousado, capaz de implementar um futebol mais agressivo e condizente com o investimento do Grupo City. É importante lembrar que o Bahia faz parte de um projeto global de futebol, e resultados como o de ontem não se encaixam na visão internacional do grupo. Por isso, a pressão não vem apenas dos torcedores, mas também da cúpula que gerencia o clube. Rogério Ceni, por sua vez, sai mais uma vez de um clube brasileiro sem conseguir consolidar sua ideia de jogo. Desde que se tornou treinador, ele coleciona passagens marcadas por altos e baixos, sempre com dificuldades para manter regularidade em momentos de pressão. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. A derrota para o Mirassol pode ser vista como um divisor de águas para o Bahia. Se por um lado expõe fragilidades, por outro pode representar a chance de reorganizar a casa e buscar um novo caminho. A escolha do próximo treinador será fundamental para dar resposta imediata. Jogadores também estão sob avaliação. Muitos torcedores apontam que a responsabilidade não é apenas do treinador, mas também de atletas que não têm correspondido em campo. A diretoria, inclusive, não descarta mudanças mais profundas no elenco. A repercussão nacional da goleada foi enorme. Programas esportivos de televisão e rádio abriram espaço para debater o vexame, colocando o Bahia como o grande destaque negativo da rodada. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre o clube, que agora precisa reagir rapidamente. Um dos pontos mais discutidos é a postura psicológica do time. Após sofrer os primeiros gols, a equipe pareceu se entregar e não demonstrou força para buscar reação. Essa falta de competitividade é considerada inaceitável dentro de qualquer projeto ambicioso. A queda de Rogério Ceni também levanta o debate sobre a rotatividade de técnicos no Brasil. Mais uma vez, um treinador não resiste a uma sequência ruim e a um resultado negativo de peso. Isso mostra como a pressão no futebol brasileiro é intensa e pouco tolerante a fracassos. A escolha de Carille, caso se concretize, pode representar um retorno a um estilo de jogo mais pragmático. O treinador construiu sua carreira priorizando a defesa e o equilíbrio, algo que pode ser exatamente o que o Bahia precisa neste momento conturbado. Enquanto isso, o elenco segue treinando sob supervisão da comissão técnica interina. A expectativa é que a diretoria anuncie o novo comandante nos próximos dias para evitar que a crise se alongue. Torcedores aguardam ansiosamente por uma resposta imediata. Muitos querem ver não apenas a chegada de um novo técnico, mas também mudanças de postura dentro de campo. A paciência, claramente, está esgotada. A derrota para o Mirassol ficará marcada como uma das mais dolorosas da história recente do Bahia. O 5-1 não foi apenas um placar elástico, mas um símbolo de que algo precisava mudar urgentemente. O Grupo City, que investe no clube com a expectativa de transformá-lo em protagonista nacional, certamente não aceitará novos vexames como esse. A cobrança tende a aumentar em todos os setores do clube. Rogério Ceni, em sua despedida, ainda não se manifestou publicamente, mas é esperado que ele comente o episódio nos próximos dias. O treinador deve tentar explicar os motivos da queda de rendimento e os desafios enfrentados no comando. A torcida, por sua vez, já voltou seu foco para o futuro. Apesar da revolta, existe também a esperança de que a mudança de treinador traga novos ares e reanime a equipe para as próximas rodadas. A goleada, portanto, pode se transformar em um ponto de virada. O Bahia terá que reagir e mostrar que tem capacidade de superar a turbulência e retomar o caminho das vitórias. Carille, se realmente assumir, terá uma missão difícil. Além de arrumar a defesa, precisará lidar com o emocional dos jogadores, resgatar a confiança e reconquistar a torcida. O próximo jogo será crucial para medir a resposta do time após a saída de Rogério Ceni. Qualquer tropeço pode aprofundar a crise e transformar o ambiente em algo ainda mais insustentável. A imprensa esportiva seguirá acompanhando cada passo do clube nos próximos dias. O vexame diante do Mirassol não sairá tão cedo da memória dos torcedores, e a pressão para que mudanças efetivas aconteçam será constante. O Bahia, que busca se consolidar como força emergente no cenário nacional, precisa lidar com as cicatrizes da goleada para escrever novos capítulos de sucesso.
A demissão de Rogério Ceni é apenas o primeiro passo de uma reconstrução que não pode mais esperar. Agora, o desafio é transformar a vergonha em aprendizado, a frustração em combustível para a recuperação. O futebol, afinal, é implacável, mas também oferece oportunidades rápidas de redenção. O Bahia terá que provar, dentro de campo, que o vexame contra o Mirassol foi apenas um acidente de percurso, e não um prenúncio de fracassos ainda maiores. O futuro do clube depende de como reagirá a partir deste momento. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!